Estamos meditando no livro de Hebreus, não é? Foi tão bom hoje pela manhã. Vamos continuar. Eu queria ler com os irmãos Hebreus 3, a partir do verso 12, só 12 versículos aqui. Aí vamos ler alguns versículos no 4, a partir do 14 até o 5:7. Então diz assim: cuidem, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração pecaminoso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, enquanto ainda se chama hoje, para que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Aí no 4, lá, a partir do 14, diz assim: portanto, uma vez que temos um grande sumo sacerdote, que atravessou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que seja incapaz de se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, para que recebamos misericórdia e encontremos graça que nos ajude no momento da necessidade. Aí no capítulo 5, no verso 1, a partir do 1, diz assim: todo sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é designado para representar os homens, em assuntos relacionados com Deus, para oferecer dádivas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de tratar com bondade os que estão na ignorância e se desviam, pois ele próprio está sujeito à fraqueza. Por essa razão ele precisa oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma essa honra para si mesmo. É necessário ser chamado por Deus, como Arão foi. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: tu és o meu filho, hoje te gerei. E em outro lugar ele diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os dias de vida de Jesus na terra, ele ofereceu orações, súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que podia salvá-lo da morte, e foi ouvido por causa da sua reverente submissão a Deus. Então, nós temos semana passada, de manhã à noite e hoje de manhã, olhado para o livro de Hebreus, nesse voo, a gente disse que seria panorâmico, e a gente disse que foi escrito para pessoas que viviam em cidades, pessoas que viviam num ambiente urbano e extremamente hostil, e estava enfrentando todo tipo de dificuldades, aflições, as aflições normais da vida, junto a todas as aflições pelo fato de serem servos de Deus, e eles estavam correndo um sério risco de desfalecer, um sério risco de ter as mãos frouxas, os joelhos frouxos, em vez de continuarem, igual Paulo disse, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo. Então, é isso que eles estavam sob o risco de não poder dizer o mesmo, que estavam prosseguindo. Nessa passagem aqui agora nós vemos um dos temas principais do livro de Hebreus, que a gente vai ver outras vezes, mas que é aberto aqui. É que a vida nesse mundo, descrita pelo livro de Hebreus, é uma jornada, mas não é simplesmente uma jornada. O livro de Hebreus diz que a nossa vida nesse mundo é uma jornada, espiritualmente falando, num deserto, e a única maneira de você atravessar esse deserto é por meio de uma pequena palavra que aparece no versículo 13, e é muito difícil. O livro de Hebreus todo o grego dele é muito difícil, muito elaborado, e é uma palavra difícil de traduzir essa palavra, e vamos falar a respeito disso logo. É a palavra grega parakaleo, que foi traduzida aqui como encorajar, mas trata-se de um termo muito importante em todo o Novo Testamento. É na verdade uma palavra complexa de traduzir, que se aproxima muito do que nós chamaríamos de aconselhamento, tentando encontrar o máximo,
no nosso vocabulário do que ela quer dizer. Em outras palavras, é a palavra que temos de modo mais próximo no Novo Testamento do que entendemos hoje por aconselhamento. E o livro de Hebreus nos diz que jamais vamos sobreviver a essa jornada no deserto sem aconselhamento. Não conseguimos atravessar o deserto desse mundo sem aconselhamento, não de vez em quando, mas aconselhamento diário. E a questão é por que há uma necessidade tão grande de aconselhamento para nós na travessia desse deserto, nessa jornada. E que tipo de aconselhamento é esse? Já que esse mundo é cheio de aconselhamentos, né? E quem pode nos dar esse aconselhamento? De que maneira nós recebemos esse aconselhamento? Então nós precisamos fazer essas perguntas ao texto, para entendermos o que o autor de Hebreus está dizendo para aquelas pessoas que estavam sob essa pressão enorme. Nenhum de nós pode dizer que vive pressões maiores, estresse maiores. Eles estavam vivendo como nós, numa sociedade totalmente longe de Deus, em grandes centros urbanos, e estavam sob a pressão enorme de perseguição, morte, prisão, perda de bens, impedidos de trabalhar para sustentar suas famílias, na cadeia, enfim. Então a primeira coisa é por que nós precisamos de aconselhamento. E é o que o verso 12 e 13 dizem: cuidem, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração pecaminoso e incrédulo, que se afasta do Deus vivo, ou se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, aconselhem uns aos outros diariamente, enquanto ainda se chama hoje, para que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Isso encerra um parágrafo que começa lá no verso 7, que diz: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a vossa voz, não endureçam o coração, como na provocação no deserto. Foi então que o Senhor jurou em sua ira: eles nunca entrarão no meu descanso. Nós vimos hoje pela manhã isso, né? Portanto, cuidem, irmãos, para que não haja em nenhum de vocês um coração mau e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Aconselhem-se uns aos outros diariamente, para que ninguém seja endurecido pelo engano do pecado. Então isso é óbvio que o autor de Hebreus está nos remetendo a eles e a nós a época em que os filhos de Israel estavam no deserto, entre o Egito e a terra prometida. E quando pensamos, é óbvio que a palavra deserto pode trazer muitas coisas a nós. Se você estiver no meio de uma floresta sozinho, você fala: isso aqui é um deserto, né? No sentido de que não está longe da civilização, né? Não tem gente, né? Não tem um sistema do qual possa te apoiar. Você está num lugar deserto, não é? Mas é óbvio que na Bíblia, sempre que usa a palavra deserto nesses negócios, não quer dizer simplesmente que você está num lugar sem a civilização, sem nenhuma ajuda, não é? Você está falando do deserto mesmo, não é? O deserto bíblico sempre é aquela terra árida, incapaz de sustentar a vida. Porque você pode estar num deserto, num lugar deserto, mas que tem água, que é mais fácil achar alimento, que você pode, enfim, mas não, é aquela terra árida em que ninguém fixa moradia. Não é só porque ninguém fixou moradia, que fixar moradia lá seria a morte. Não há como sustentar a vida naquele lugar. E a Bíblia diz que o mundo que nós vivemos é exatamente isso para a vida espiritual, é um deserto. Não há nesse mundo, e isso é que é mais trágico de misturar o humanismo secular com o evangelho, no mundo não há recursos para a alma. Não há recursos, nada desse mundo sustenta a vida. Então nesses lugares havia ainda algum arbusto, né, alguns capins, e às vezes você encontrava algumas fontes que eram muito sazonais, né, que em alguma época do ano ela brotava, mas parava. Enfim, não é que fosse impossível sobreviver assim, que você colocasse o pé lá, que às vezes ia ter esse capim, ia ter essa água, o gado ia poder comer, mas era árido demais para você se estabelecer, para você viver. Você podia conseguir passar um pouco tempo, assim que chegasse, mas atravessar, você teria que passar por ali muito rapidamente,
porque ali mesmo não há recursos para sustentar, não havia como plantar, não havia como alimentar o gado, não havia como hidratar você e seus animais, enfim. Quando os filhos de Israel estavam no deserto, e é óbvio, sentiam sede, é óbvio que no Egito, mesmo sendo escravos, eles comiam melhor, não é? Porque era um lugar onde eles estavam, onde tinha condição de agricultura e gado, não é? E Deus fez coisas grandiosas para libertá-los, né? 10 pragas, milagres incríveis, não é? Você, em toda a história, vai demorar a acontecer coisas grandiosas como naqueles dias, não é? Só quando Jesus está no mundo, os milagres que Deus fez no Egito. Mas ao chegar ao deserto, Deus parecia ter sumido. Eles viram tantos milagres no Egito, na saída do Egito, aí logo depois da saída na travessia do Mar Vermelho, era um milagre atrás de milagre, mas quando eles chegaram no deserto, era como se Deus tivesse sumido, não é? Eles estavam com muita sede, e nada estava indo como eles imaginavam, nada acontecia como eles esperavam que acontecesse, não tinha toda hora uma intervenção de Deus nas coisas. E em Êxodo 17 a gente lê assim: quando toda a comunidade dos israelitas acampou em Refidim, não havia água para o povo beber. Olha que isso, tem feito um calor aqui no Rio de Janeiro, né? Não sei como está no resto do Brasil, mas tem feito um calor. Você imagina, você está num lugar, não como o Rio de Janeiro, mas num deserto, nesse calor, e não ter água. Nem água para tomar banho, não, para lavar roupa, não ter água para beber. É essa a situação. Então eles acamparam em Refidim, mas não havia água para o povo beber. Então eles discutiram com Moisés, dizendo: dê-nos água para beber. Às vezes a gente imagina que por coisas essenciais como beber, né? Se você não beber água, você morre, né? Um dia, 2, um lugar assim. Mas eles disseram: dê-nos água para beber. Mas Moisés lhes disse: por que vocês colocam Deus à prova? Mas eles estavam sedentos e reclamaram, perguntando: por que Deus nos trouxe do Egito para nos fazer morrer de sede nesse lugar? Chamaram aquele lugar de Massá e Meribá, porque ali os israelitas discutiram e testaram, ou provaram o Senhor, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Deus está aqui ou não? Deus está conosco ou não? Então o autor de Hebreus, ele traz isso, ele está falando aqui a pessoas que sofreram muito, a ponto de estarem exatamente no mesmo lugar. Ele está dizendo: não seja aquelas pessoas, para que ele está escrevendo, que estão sendo perseguidas, sendo mortas, sendo jogadas na cadeia, eles estão chegando nesse ponto de dizer: Deus está aqui ou não? Está conosco ou não? Porque nós estamos sendo jogados na cadeia, porque estamos sendo mortos, porque não temos como sustentar nossas famílias, porque nossos filhos estão presos. Por quê? Deus está conosco ou não? O autor de Hebreus está dizendo aqui para essas pessoas que sofriam e estavam a ponto de desfalecerem: não sejam como eles no deserto, porque eles desistiram de viver para Deus. E quais as implicações disso? As implicações são de que a vida nesse mundo, espiritualmente falando, é um deserto. E se você espera do deserto estímulos para a vida, então você vai chegar ao ponto em que Israel chegou lá no deserto, e era esse lugar que esses irmãos estão chegando. Ele diz: estamos basicamente na mesma situação que os homens, que Israel lá no deserto. A questão é: o humanismo secular tem ideias para lidar com isso? E se isso valia para as pessoas do seu tempo, o autor de Hebreus está dizendo, se isso valia para eles no deserto, quando não tinha água para beber, eles começaram a perguntar: afinal, Deus está aqui ou não? Está conosco ou não? Ele nos trouxe aqui para morrermos de sede, cadê Ele? E se isso valia para pessoas daquele tempo, no deserto, e valia para as pessoas que estão recebendo
de primeira mão a carta aos Hebreus, em meio ao sofrimento, também vale para nós hoje. É isso, ele quer dizer que, espiritualmente falando, a vida nesse mundo é um deserto. O que isso significa? Nós podemos rapidamente ver duas implicações. A primeira é que, da mesma forma que um deserto literal, também nesse mundo as coisas que normalmente fazem a vida feliz e realizada, família, sucesso profissional, saúde, dinheiro, amizades, irmãos, quando comparado a Deus, são apenas arbustos, não sustentam a nossa vida. Se você acha que nesse mundo isso vai te sustentar, então você é tão tolo como quem acha que o deserto tem capacidade, porque tem um arbusto aqui, uma fonte temporária ali, sustentar a sua vida. Então você acha que todas essas coisas, família, sucesso, casamento, trabalho, dinheiro, amizade, são só arbustos, são só fontes temporárias. Você pode rapidamente, durante um tempo, comer aquela comida e beber um pouco daquela água, mas logo vai estar faminto, num lugar abrasador. Essas coisas não conseguirão satisfazer as necessidades mais profundas do seu ser, da sua alma. E aí você vai achar que realmente você precisa cada vez descobrir mais no mundinho secular um socorro para a sua alma, porque você certamente não está satisfeito. Não está satisfeito porque achou que o deserto e os arbustos e as fontes temporárias da família, do casamento, do trabalho, do dinheiro, das amizades iam sustentar você, e não sustentam. Você começa a sentir cada vez mais o poder abrasador da fome, da sede, da morte. E assim como o gado de alguém conseguiria pastar por um pouco de tempo no deserto, e poderia encontrar uma água que o satisfizesse por um curto período para sobreviver, caso a pessoa tentasse morrer ali, ela morreria. Se ela achasse que aquelas coisas eram capazes de sustentar ela e fixasse moradia no deserto, então ela estaria morta rapidamente. A família é algo ótimo, como o arbusto do deserto, como aquela fonte temporária. O trabalho que sustenta as nossas vidas é ótimo, como um arbusto. Todas essas coisas boas que desfrutamos na vida, amizades, são ótimas, mas se você tentar encontrar o alimento para a tua vida, que sustenta você, você vai morrer de sede. Todas essas coisas são fontes temporárias, são arbustos no deserto, todas incapazes de lidar com o próprio deserto. Essas coisas não são capazes de nós lidarmos com a vida no deserto que esse mundo é. Então nós estamos falando sobre mais ou menos os melhores casamentos, os melhores empregos, os melhores filhos, os melhores amigos, as melhores amizades, a vida no seu auge, a juventude, saúde. Nada disso é mais do que arbusto no deserto. Nada disso sustenta a vida. Você seca, você vai ficando desidratado rapidamente. E o mais assustador de estar no auge da vida é ver que no instante em que conseguimos algo que realmente queríamos, aquilo começa a secar, não consegue manter-nos sem sede. Não é um rio que flui continuamente, não é uma pastagem verdejante, são arbustos. E cada uma dessas coisas é como quando você tenta pegar água com as mãos para levar para algum lugar. Então você vai andando assim e você sente que aquilo está se esvaindo,
e logo não tem mais. Por mais que você tentou segurar a água com a mão, porque toda a família está se dispersando e morrendo aos poucos. Queridos, eu posso olhar para alguns anos atrás. Então eu estava na mesa com meu pai, com a minha mãe e com meus 4 irmãos. Então hoje eu já não tenho pai, já não tenho mãe, já não tenho uma irmã, e os outros 3 irmãos eu pouco vejo. Toda a família está morrendo aos poucos. Tudo é um arbusto, tudo são fontes temporárias. Todo rosto belo está pouco a pouco voltando. Sabe aquilo que Deus falou assim: do pó vieste, do pó voltarás? Então, todo dia que você olha no espelho, você vê: o meu rosto está voltando ao pó. Todo rosto. Não importa como você acha que o seu rosto está adequado, ou lindo, ou com a pele assim, ou assada, está voltando ao pó. Ele nunca está melhorando. Nunca estamos melhorando. Todo corpo forte, saudável, está indo para o pó. Esse dia eu estava vendo uma palestra sobre alguém dizendo que a pessoa de idade, 80, 90 anos, é tão frágil quanto um bebê. É verdade, mas é muito diferente, queridos, porque um bebê e uma pessoa de idade, ela tem as mesmas fragilidades a doenças, é mais perigoso, não é? Mas a diferença é que cada dia que passa, o bebê fica mais forte e a pessoa de idade fica mais fraca. Eles estão em caminhos opostos, apesar de estarem aparentemente naquele instante com a mesma fraqueza diante das intempéries, né? Um está crescendo, amadurecendo, ficando mais forte, pelo menos a princípio, né? E o outro sabe que você não tem como ficar melhor amanhã e depois da manhã, e todos nós estamos nisso. Todo corpo forte é arbusto. É isso que te alimenta? Você acha que pode viver por causa da sua saúde, por causa da beleza do seu rosto, por causa da sua família, papai, mamãe, irmãos? Então, arbustos. Meu pai voltou ao pó, minha mãe voltou ao pó, minha irmã voltou ao pó. Bom, você pode dizer: parece que hoje eu estou bem, e parece que o pastor está dizendo uma coisa não muito animadora, não é? Essa vida é um deserto, e se você tentar se estabelecer nela, ou seja, depositar as esperanças do seu coração, da sua alma, do seu ser, da felicidade, da realização em algo desse mundo, você vai morrer. Você vai sentir o poder da morte muito antes da própria morte se estabelecer de vez. Sua alma seca. É por isso que os crentes hoje em dia, ao não olhar aqui essas pessoas sofrendo, que o autor de Hebreus mandou a sua carta, os cristãos hoje é como se não houvesse hebreus, não é? Eles estão falando sobre seus estresses, sobre as suas depressões, eles não conseguem entender a vida. A segunda coisa é que, além disso, quando o autor de Hebreus diz que a vida neste mundo é como o deserto, ele também está falando sobre Deus. No Egito, Deus parecia tão presente, quase havia uma praga a cada semana, quase todo dia Deus estava falando alguma coisa incrível, fazendo uma coisa incrível. Na terra prometida, Deus também parece estar claramente ao lado do povo, mas no deserto, os milagres são raros, queridos. Você andava, montava acampamento, tirava acampamento, não tinha água, Deus não falava nada, Deus não parece estar fazendo o que se espera dele, Deus parece não estar fazendo o que se pede a ele. E é isso que ele está falando a Moisés: cadê Deus? Ele não está aqui para morrer de sede? Afinal de contas, ele está aqui ou não? Está conosco ou não? Parece que não, porque lá no Egito tinha quase que uma praga por semana, um milagre o tempo todo, mas aqui não acontece nada. Quando o autor de Hebreus afirma que essa vida é como um deserto, ele quer dizer que na maior parte das vezes Deus não agirá da forma que queremos.
Deus não vai operar como nós esperamos que Ele opere. A impressão será de que Deus está dormindo, ou então que Ele não se importa. Foi isso que o autor está dizendo: não tem um coração duro para ser como eles. Eles acreditaram nisso de fato. E vocês aí, em meio às aflições, parece que estão acreditando nisso também. Vocês não podem dar graças a Deus, não é? Vocês acham Ele muito ausente. Vocês mandaram cartas desesperadas, como se fosse a ausência dele. Então a experiência de deserto será mais frequente que qualquer outro tipo de experiência na sua vida inteira. Porque quando você está no deserto, Deus simplesmente não parece presente. As pessoas têm uma ideia estranha sobre a vida de Abraão, por exemplo. Parece que Deus fala com Abraão toda semana, mas na verdade, Deus falava com Abraão, depois passava 20 anos, até Deus aparecer de novo. Não para falar para o filho dele chegar, mas falava assim, depois de 20 anos, olha, a minha promessa está de pé, você será o pai de uma grande nação. Depois de 20 anos, eu esperando, Deus não falou nada. Nos últimos 20 anos eu acordei todo dia, trabalhei, cuidei do gado, andei para cá, andei para lá, vivi na tenda, vivi como nômade. 20 anos depois, Deus vem e fala comigo que ainda vai fazer isso, e não diz nenhuma data. Aí passa-se 15 anos, a Bíblia diz que Abraão ergueu um altar e Deus falou com ele. As pessoas estão pensando que é que está acontecendo todo dia, mas não passava década sem nada. O deserto, a experiência do deserto será mais frequente do que qualquer outro tipo de experiência, porque quando você está no deserto, Deus simplesmente não parece presente. É por isso que Paulo diz que nós não somos guiados por vista. É muito difícil crer em Deus quando Ele não faz absolutamente nada, pelo menos do nosso ponto de vista, muito menos o que nós pedimos, ou o que esperávamos que acontecesse, como esses cristãos aqui em Roma estão sentindo. E o texto diz que é assim na maior parte do tempo da tua vida, ou seja, você está no deserto, na maior parte do tempo será assim. Você vai ter que caminhar pelo que Deus disse. Não haverá uma intervenção perceptível, porque Deus está operando instante após instante a história, a vida. Eles no deserto, eles lá em Roma que receberam a carta, mas é totalmente imperceptível para nós, e principalmente naquilo que nós achávamos que era importante a ver, como eles estão dizendo. Será que Deus está realmente aqui? Ele está envolvido? E o texto diz que é assim na maior parte das nossas vidas. Então, se este mundo é um lugar onde até as melhores coisas são arbusto, o melhor casamento é arbusto, é fonte temporária, a melhor família, os melhores pais, os melhores amigos, e mais cedo ou mais tarde aquilo te decepciona no sentido que você não pode contar com aquilo, porque é arbusto, amanhã não tem mais, é o deserto, é uma fonte temporária, amanhã acaba. E se em geral Deus não faz as coisas do jeito que você espera no deserto, é quase inevitável que o nosso coração endureça. Ele diz: cuidado para o coração de vocês não endurecer. Você vê, é muito fácil olhar para o que aconteceu no Êxodo, olhar aqui e esquecermos que isso é tão presente todo dia. O texto diz: ou você recebe aconselhamento, ou ficará endurecido. É a única maneira de viver no deserto, é através do aconselhamento diário. Então ele diz: não endureçam o coração, como aconteceu com eles no deserto. Percebe o que isso significa? Você vai ficar cínico, vai ficar amargo, vai parar de confiar, vai parar de ter esperança. Você, por proteção, vai matar as partes do seu coração que ainda desejam e anseiam alguma coisa. Outro dia eu estava fazendo um vídeo sobre isso. O cinismo é uma das piores coisas. Esse é o problema de cristãos que só sabem criticar a igreja. Eles só conseguem ver o deserto. Pessoas assim se tornam cínicas depois, não com a igreja, elas se tornam cínicas com o evangelho. Elas se tornam cínicas com Deus. Elas, quando ouvem falar, Jesus disse: te dará descanso. Mas não é bem assim, não é tão simples assim. É um cínico. O coração dela já é completamente duro para o evangelho.
está insensível. O cinismo é muito perigoso, não é? Então, eu estava vendo um cristão nominal, né? Mas que fez a sua coisa assim na internet, de contar piadas sobre a igreja. Parece que aquilo só estava expondo o que era ruim na igreja. Hoje, ele é uma pessoa que nega completamente Cristo. É muito perigoso quando você só consegue olhar para a igreja e ver problemas nela. Você não consegue ver Deus dizer: eu estou edificando a minha igreja. Você não consegue. As pessoas no deserto já não conseguiam ver Deus fazendo mais nada. O que Deus está fazendo? Ele está ou não está aqui? O cinismo é algo terrível. Então cuidado, que parece que a princípio você está sendo zeloso de só querer ver o que a igreja é e que ela não devia ser, mas se isso é a grande paixão da sua vida, apontar os problemas da igreja, os problemas dos irmãos, os problemas, você vai ficar cínico. Seu coração vai se endurecer não só contra a igreja em si, mas contra o evangelho, contra tudo. Você é muito simplista. Eu ouço as pessoas manifestando um cinismo. Ela não percebeu como ela foi secando, como ela foi se tornando aquela coisa insensível para Deus, endurecida. Agora, isso é inevitável se você não tem, como a gente disse, como texto dizendo, aconselhamento. A única maneira de não perder sua nova humanidade, não é? Se você realmente é um filho de Deus, é fazendo o que o versículo 13 diz. Você precisa de aconselhamento diário, você precisa de aconselhamento constante. E que tipo de aconselhamento nós precisamos? Porque é óbvio que um monte de pessoas podem nos dar conselho. O mundo está cheio de especialistas na alma, nos problemas da alma. Todo mundo com a vida destruída, mas todo mundo acha que pode dar um conselho para as outras vidas. Todo mundo infeliz, todo mundo querendo cuidar da infelicidade dos outros, todo mundo insatisfeito por causa dos seus arbustos, porque colocaram esperança demais nos arbustos: casamento, trabalho, saúde, beleza. Agora está todo mundo seco, cínico, mas acha que ainda podem ter alguma coisa que ajude os outros a tirar algo dos seus arbustos. Então, que tipo de aconselhamento? Quero que você observe algo que notaria apenas se você ler todo o livro de Hebreus. A gente percebe isso, e você vai ver durante toda a história da igreja homens que realmente pregaram a palavra falando a respeito disso, mas só se você ler o livro todo, que o tom do texto do livro de Hebreus parece meio esquizofrênico, sabe? Por um lado, ele fala com pessoas que sofrem, e eles estão sofrendo muito: prisão, execução, perda de bens, gente que precisa de aconselhamento, gente que está realmente machucada pela vida. Em pelo menos 5 ou 6 passagens, porém, o autor soa incrivelmente duro e severo. Ele vai dizer: vocês já eram para ser adultos, eu estou tendo que falar com vocês como se fossem crianças. Vocês vão ter que voltar ao princípio. Vocês já eram para ser mestres, mas vocês parecem crianças, não é? No final, por exemplo, do versículo do capítulo 3, ele diz: não se afastem, tenham cuidado, não duvidem, não tenham um coração pecaminoso, não se voltem contra Deus, não sejam cínicos. No final desse capítulo diz: no deserto os cadáveres deles ficaram espalhados, foi um desastre. Aprendam essa lição. Eles ficaram espalhados no deserto, cadáveres todos os dias. Vocês não vão aprender. Ser cínico é depositar a esperança em arbustos e fontes temporárias, se tornar endurecido para Deus, começar a perguntar onde Deus está, por que Deus não está fazendo isso e está fazendo aquilo. Vocês não vão aprender, o autor diz para eles. Nós sabemos, eles morreram uma geração inteira em 40 anos. Para isso acontecer, se você fosse dividir direitinho, né? É óbvio que a vida não acontece tudo tão matematicamente, mas tinha que morrer 70 pessoas por dia, 80, imagine.
Isso era o que Moisés tinha que lidar. 80 pessoas mortas no acampamento todo dia. Quantos sepulcros eles fizeram nos desertos, até que todos eles tivessem morrido. Os cadáveres deles semearam o deserto. Imagine aquelas famílias, eles todos os dias enterravam o pai, enterravam a mãe, e depois tinha que desarmar o acampamento e ir embora. Sabe, o pai, a mãe, o filho ficou enterrado lá no meio do nada. O autor diz isso. Então de repente ele vira a chave quase imediatamente depois disso. No versículo 14, 15, 16, por exemplo, ele diz: aproximemo-nos portanto do trono da graça, o trono de Deus, com confiança, para que recebamos misericórdia e encontremos graça que nos ajude em tempos de necessidade. Você vê, há uma dureza, de repente há um bálsamo. É por isso que eu falei que quando você lê o livro todo, às vezes parece meio esquizofrênico. Vocês agem como crianças, vocês eram para ser adultos, e daqui a pouco há uma palavra: cheguemos-nos pois com ousadia e entremos no santo dos santos. A doçura da graça. E ele alterna entre convites incrivelmente amorosos e advertências incrivelmente duras. Então há convites amorosos, de repente diz: vocês vão ter seus corpos espalhados pelo deserto como eles, o tempo todo. E quem mais encarna essas duas coisas na vida é Cristo, não é? Isso é o que mais, a pessoa que mais mostra isso em seu viver é Cristo. Essa coisa que vai da palavra dura à palavra graciosa. E, por exemplo, certa vez eu estava lendo um sermão sobre Jesus no túmulo de Lázaro, não é? Em João 11. Ou seja, Jesus estava no funeral de um dos seus melhores amigos, e foi destacado que quando Jesus chega ao local, Lázaro tinha as duas irmãs, Marta e Maria, e cada uma se aproxima de Jesus, dizendo exatamente, praticamente a mesma frase, palavra por palavra: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Marta diz isso, e logo em seguida Maria também diz, em situação idêntica: se tu estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Então são duas irmãs que estão na mesma situação, perderam o irmão amado delas, as duas estão com o coração partido, as duas chegam diante de Jesus, as duas falam a mesma coisa, mas a reação de Jesus a essas duas falas idênticas, na situação que é a mesma das duas irmãs, vinda de duas irmãs enlutadas, em contexto igual, a resposta de Jesus é totalmente diferente. Marta diz: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus responde: eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, Jesus desafia ela, Jesus faz uma confrontação direta: eu estou aqui, você sabe quem eu sou, comigo nunca é tarde mais. O que é isso de que se tu tivesse chegado antes? Você sabe quem eu sou, nunca chego atrasado nas coisas, não existe para mim esse negócio, é tarde demais. Eu sou a ressurreição e a vida. Entenda isso, Marta. Duas linhas depois vem Maria e repete: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E o que Jesus diz? Confronta ela? Jesus não diz nada. Jesus chorou. Ele não dá uma lição, ele não confronta ela, ele não dá conselhos, ele apenas chora. Ele apenas entra na dor dela. É curioso. Com Marta, ele puxa ela, puxa o coração dela para dentro da sua realidade. Eu sou a ressurreição e a vida. A morte nunca tem a palavra final onde eu estou. Ele puxa ela para dentro de quem ele é. Mas quando ele chega com Maria, ela fala a mesma coisa.
ele entra na dor dela em vez de trazer ela para quem ele é. Ele entra na tristeza dela, entra na agonia dela, ele simplesmente chora. E como esse pregador estava observando, isso é uma história impossível de se inventar, não é? Você vê logo que não é ficção, não há autor de ficção que teria imaginado um comportamento tão, como eu disse, entre aspas, esquizofrênico, num personagem na mesma situação. Ou B, se tivesse conseguido imaginar, não ousaria colocar por escrito se quisesse retratar Jesus como um grande líder infalível, que nunca simplesmente no enterro choraria. Ninguém teria simplesmente pensado isso. Mas o que significa? Porque Jesus confrontou uma irmã e disse, trouxe ela para ele, para quem ele era. Eu sou a ressurreição e a vida. Nada é tarde demais. A morte nunca tem a última palavra comigo. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você sabe que ela respondeu ainda, houve um diálogo, eu sei que meu irmão vai ressuscitar. Você vê que Jesus é igualmente habilidoso e comprometido, tanto com o ministério da verdade, quanto com o ministério da lágrima. Com Marta, ele trouxe a verdade. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele foi direto ao ponto. Como eu disse, o autor de Hebreus é assim o tempo todo. Ele é duro. Ele diz, vocês já eram para ser adultos, não passam de bebês. Daqui a pouco ele diz, cheguemos-nos pois com ousadia e entremos nos santos dos santos. A graça transborda. Com Marta, Jesus foi direto à verdade, ao ponto, eu sou a ressurreição e a vida. Com Maria, ele trouxe lágrimas, nada além do amor que simplesmente chora na dor dela, na aflição dela. E se você conhece o seu próprio coração, ou se você já passou uma década, duas, como eu, criando filhos, sabe que nós não sobrevivemos sem as duas coisas. O ser humano não cresce sem ter no mesmo tempo alguém que às vezes apenas sinta a dor conosco, sem falar nada, e alguém que em outros momentos, mas não momentos que um está muito longe do outro, como no livro, como nesse momento aqui, ou seja, alguém que nos sacode, nos confronta, sem peninha, simplesmente, como nós precisamos. E às vezes só chora. Não é só que em algumas ocasiões precisamos de uma coisa e outras ocasiões precisamos de outra. Nós somos das duas coisas entrelaçadas, das duas coisas misturadas, porque verdade sem lágrimas é brutal demais. Simplesmente de maneira geral, acaba que não é ouvido. Esse é o problema também, quando nós achamos que simplesmente temos que ir para a igreja, para as pessoas falar a verdade, a verdade, a verdade. E lágrimas sem a verdade é puro sentimentalismo, não ajuda de fato, não nos ajuda, não ajuda o outro, na maior das vezes é covardia. Uma pessoa que só diz a verdade, mas nunca chora conosco, vai ser muito difícil ser ouvida. Uma pessoa que só chora, mas não diz a verdade, não nos ajuda. O autor de Hebreus está fazendo as duas coisas, mas só porque ele está emulando de uma forma maravilhosa ali, porque na verdade o autor é o Espírito Santo, essa realidade, quando aquele que fala a verdade chora, sabemos que as lágrimas não são fruto de algo piegas,
de simplesmente o sentimentalismo que não se importa realmente conosco. O autor de Hebreus se importa demais, por isso ele diz: os corpos deles ficaram espalhados pelo deserto. Cuidado para vocês não ficarem cínicos como eles ficaram. Você vê, ele se importa, ele diz verdades duras para aquelas pessoas, mas ele também é cheio de graça. Precisamos que elas venham juntas, verdade e lágrimas entrelaçadas. Você vê como Jesus faz isso, como eu disse. Chega para uma irmã, ela diz algo, a mesma coisa, no mesmo enterro, ele diz: traz ela para ele, eu sou a ressurreição e a vida. Traz ela para a verdade final sobre todas as coisas. Aí a outra irmã vem e fala a mesma coisa, na mesma situação, e ele chora. Aí, em vez de ele trazer ela para a realidade do que ele é, ele entra na realidade dela, na sua dor, na sua aflição, pelo seu irmão. Então a gente pergunta: quem pode nos dar isso? Quem consegue fazer isso? Eu preciso que você saiba: não sou eu, não é você. Alguns de nós, por natureza, tendemos a ser consertadores, não é? Sabe, quando alguém tem um problema, nós analisamos e dizemos: o problema é esse, a solução é essa. Se você não seguir, paciência. Obviamente é muito mais difícil, porque não é acolhedor, não é? Aqui está o que está acontecendo, aqui está a solução, se você fizer, é isso, mas se você não fizer, aí paciência, você não está fazendo. Outros de nós tendem a ser sentidores, não é? Pessoas que choram juntas, cheias de suposta misericórdia, compaixão, mas com medo, ou sem preparo, ou sem apego à verdade. Nunca diz a verdade que o outro precisa ouvir. Somos, por temperamentos, uma coisa ou outra. Você vê que essa mistura aqui em Hebreus, que eu falei que parece esquizofrênico, ele fala com a doçura e da graça, e daqui a pouco ele fala com a dureza, não é? Que quem melhor encarna isso, porque na verdade a gente vai ver porquê, mas a gente não vai sobreviver neste mundo sem aconselhamento que envolva ao mesmo tempo verdade e lágrimas. Estamos em apuros se não olharmos para o conselheiro definitivo, a quem a Bíblia chama de maravilhoso conselheiro. Pessoas aqui em Hebreus, naquele lugar, eles viam pouco. Todos nós, eles não enxergavam que eles estavam na mesma situação que as pessoas lá no deserto. Todos nós tendemos a isso. Isaías 9 chama, diz que esse é um dos títulos de Cristo. Ele é um maravilhoso conselheiro. E certa vez alguém disse que a melhor tradução para isso é: o que muda o coração de forma sobrenatural. É um maravilhoso conselheiro. Ele é o conselheiro supremo. Se você não tem Cristo como seu conselheiro, então você pode dizer assim: não é suficiente. Se o maravilhoso conselheiro não é suficiente, então não imagine que algum homem possa te aconselhar. Se o maravilhoso conselheiro não é um conselheiro suficiente, qual é o conselheiro suficiente? É claro que Isaías está falando sobre Jesus. Se precisamos de um conselheiro, e precisamos, como vimos, não temos como atravessar o deserto sem isso. Ele é o único capaz de nos dar exatamente o que precisamos, porque há coisas nele que não há em lugar nenhum, em mais ninguém. E se queremos ser conselheiros, ou seja, se queremos emular de maneira muito inferior Cristo, temos que estar atentos a isso, porque você vê que o autor aqui diz que nós devemos aconselhar uns aos outros. Ele não está falando com os pastores, ele está falando com todos lá, todos os cristãos que estão sofrendo. Estimule uns aos outros, aconselhe uns aos outros.
Se você não entender como é um maravilhoso conselheiro, nem emular de uma maneira muito tênue, você vai fazer. Mesmo que você seja esse conselheiro, se essa pessoa a quem você está emulando Cristo como um conselheiro, se essa pessoa não tiver Cristo como o seu maravilhoso conselheiro, todo aconselhamento é inútil. Então, se queremos ser conselheiros, e precisamos ser, teremos de ter o nosso coração transformado pelo maravilhoso conselheiro, e a pessoa que aconselhamos tem que ter um maravilhoso conselheiro como seu conselheiro. Caso contrário, não seremos de grande ajuda para ninguém. Então, de quem recebemos? De Jesus. Como funciona? Observe o versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que seja incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, temos alguém que, como nós, foi tentado ou provado de todas as formas, porém sem pecado. Esse é um dos textos mais distorcidos da Bíblia, que as pessoas pegam tentações pecaminosas e colocam sobre Cristo. Mas Jesus nunca era tentado pela sua própria concupiscência. Ele não tinha concupiscência. Ou seja, a ideia de que alguma coisa pode nos dar algo em desobediência a Deus é algo que flui do pecado que habita em nós. O nome disso é concupiscência. Quando eu desejo qualquer coisa mais do que Deus, isso já é pecado. Quando eu desejo algo que Deus proibiu, o desejo já é pecado, porque o desejo flui do pecado que habita em mim. E não pense que o pecado que habita em você é algo diferente de você. Portanto, é óbvio que Jesus nunca foi tentado como nós somos tentados. Quando ele está dizendo que ele em tudo foi tentado, está dizendo que ele foi provado nas mesmas coisas que você. Ou seja, ele experimentou na vida, no deserto, as mesmas coisas que você. Mas entenda, Jesus nunca foi tentado como Tiago vai, apesar disso não ser um estudo sobre tentação, né? Quando Tiago descreve que nós somos tentados pela nossa própria concupiscência, ou seja, pelo mal que habita em nós. Então, Jesus não podia, não é isso que o texto está dizendo, mas mesmo nós que somos pecadores, não somos tentados pela nossa concupiscência para as mesmas coisas. Porque tem gente que ainda além de colocar sobre Jesus uma tentação que é pecado, a própria tentação, não é? Elas estão querendo, quando elas pegam em tudo, elas estão querendo dizer que ele em tudo foi pecado, foi tentado pecaminosamente, o que é um absurdo, porque nem pecadores são tentados assim. Alguém pode ser tentado, sei lá, alguma coisa que o outro nunca foi. Alguém pode ter problema com drogas e aquilo é uma tentação para ele, e o outro nunca sentiu isso. Ele nunca se sentiu tentado aquilo. O outro é tentado a depravações sexuais que o outro nunca foi. Nem os pecadores são todos tentados a todas as coisas. Você já foi tentado a assaltar um banco? Então é óbvio que nem os pecadores que são tentados pela sua própria concupiscência têm todas as tentações que todos têm. Não é fato. Mas o fato é que aqui o texto está falando sobre algo completamente diferente, não é? Porque Jesus não podia ser tentado pela sua concupiscência porque ele não tinha nenhuma. Ele nunca achava que algo daria a ele algo mais do que o seu pai, algo na criação valesse mais que o Criador. Ele era Deus, não é? Então há dois aspectos que fazem de Jesus o conselheiro supremo. O primeiro, ele foi tentado em tudo, foi provado em tudo como nós. A palavra tentado e provado que a gente traduz é a mesma palavra no original. Ou seja, o que o autor está dizendo é que ele passou por tudo. E outro dia eu estava contando que alguém estava falando que foi fazer um exame, exames que a gente faz o tempo todo, né? Em que você coloca contraste. Certa vez, por exemplo, eu tinha que fazer um mapeamento de todo o meu sistema urinário, porque eu estava com um problema e um lado meu não estava funcionando direito, né, dos rins e ali do sistema. E eu lembro que aí tinha que ter médicos junto, um monte de coisa, porque você tinha que tomar muito iodo para fazer o exame. E você realmente, a gente tem, enfim, mesmo que não tenha uma alergia, dependendo da quantidade, você começa a se sentir mal, né? Teve uma hora do exame que eu comecei a me sentir mal, teve que parar de colocar iodo. E não conseguia mapear todo o sistema, por alguma razão.
o contraste que estava sendo dado e tal. Eu tive que parar. Então uma pessoa estava contando que ele foi fazer um exame desse e a pessoa que estava fazendo o exame era meio, botava lá na máquina, colocava lá, era meio, não era delicado, né? A gente encontra muito disso quando faz exame, esse tipo de coisa. Alguém que está fazendo aquilo só como trabalho mesmo, né? Bota aqui, faz ali, mexe aqui, bota o braço aqui, bota o corpo assim, não faz isso. Parece que ele está fazendo aquilo o dia inteiro e não são umas pessoas que estão fazendo aqueles exames e às vezes estão, perturbadas pela própria doença em si. Enfim, não tem nenhuma empatia, está fazendo ali, é o trabalho, tá? Não tem delicadeza. E ele disse que depois ele foi lá e fez essa bateria de exame com essa pessoa, tal, com esse técnico lá. E tudo bem. Anos depois ele disse que voltou. E essa pessoa que estava fazendo o exame, a mesma pessoa, era completamente diferente. Cuidadosa, atenciosa. E ele disse que não aguentou e numa hora falou assim: gente, eu fiz exames aqui com você um tempo atrás, anos atrás, você era meio diferente, agora você está mais... E a pessoa que estava fazendo o exame disse assim: sabe o que acontece? Há uns anos atrás, eu tive um problema renal grave, e aí eu tive que passar por todos esses exames. Agora, quando eu faço exame nas pessoas, eu sei o que elas estão passando. Você vê, agora essa pessoa se colocou naquela situação. Então ela reviu como ela tratava as pessoas quando ela fazia os exames, porque ela fazia aquilo como só o trabalho dela. Mas depois que ela pôde se colocar, ela disse: eu fiquei aí, os procedimentos foram feitos em mim, e eu vi como é desagradável, como é ruim. E agora quando eu faço, eu tenho isso em mente, eu tento fazer as coisas da maneira melhor possível e deixar a pessoa mais, porque eu passei por isso, e eu sei como é ruim, e você ainda tem alguém te manipulando, fazendo coisas de uma maneira insensível. Então, é ótimo isso, não é? Porque isso explica exatamente, não é? o que nós temos aqui. A pessoa disse: eu nunca mais vou tratar as pessoas como eu tratava, porque eu estive na mesa de exame, eu passei pelo procedimento. Então a única fé no mundo que diz que o Criador e Senhor do Universo, Ele mesmo esteve na mesa, é o cristianismo. Deus se tornou um homem, Ele passou por tudo que passamos, é isso que o texto está dizendo. Ele passou por todas essas provações. Que tipo de provação? Não é nenhuma tentação pecaminosa. A pessoa diz assim: eu tenho atrações sexuais tal, mas Jesus em tudo foi tentado. Jesus nunca foi tentado sobre essas coisas. Isso é blasfemo, isso é pecado. Ser tentado por algo que não glorifica a Deus é pecado, não é? Desejar o que Deus proibiu é pecado. O homem cai muito antes de praticar qualquer coisa. Ele cai quando deseja, porque ele é tentado pela sua maldade de achar que algo que desonra a Deus é bom. Isso é pecado, né? Isso não tem nada a ver com Cristo. O que a Bíblia diz é que aquelas pessoas ali estavam sendo rejeitadas. Jesus foi rejeitado. Estavam sendo tratadas mal, e Jesus foi maltratado. Ele sofreu, elas estavam sentindo dor, e Jesus sentiu dor. Elas estavam sendo torturadas na prisão, e Jesus foi torturado até a morte. Elas estavam sofrendo zombarias, e Jesus sofreu zombarias. Elas estavam sendo mal compreendidas, como se fossem marginais na sociedade, e Jesus foi tratado como um marginal pela sociedade. Ele, em tudo que elas estavam sofrendo, sofreu também. Em todas as coisas que estavam testando elas, Ele experimentou. É isso que o texto está dizendo. Ele sabe o que enfrentamos, Ele esteve na mesa. Você vai morrer, Ele morreu. Sua família te abandonou, então a família dele também não compreendeu. Seus melhores amigos te traíram, os amigos dele traíram ele. Em tudo que você sofre, ele sofreu também. Em tudo que você acha ser uma provação na sua vida, então ele passou por isso, de uma maneira mais intensa, mais aguda. Porque é óbvio que quando Jesus é desrespeitado,
ele experimentar algo que você nunca experimentou, que você é só um homem, e está sendo rejeitado por outro homem, mas ele é o Rei da Glória, ele é adorado por querubins e serafins, ele é o prazer do Pai. O desprezo para com ele é algo muito maior do que o desprezo para com você. Ele experimentou o desprezo, mas é diferente de você, você é um mero homem pecador. Quando você é desprezado, isso dói. Mas imagine o Rei do universo, aquele que com sua palavra mantém todas as coisas, aquele no qual as pessoas vivem, respiram e se mexem. Ele foi debochado pelas pessoas, e isso é infinitamente maior do que o que você experimenta quando é desprezado, porque você é um homem e é pecador. O desprezo é até adequado. Um dia, se Deus não, por sua graça, não fizer uma mudança, você vai ser desprezado eternamente. Esse é o horror pela única pessoa que importa. Mas ele foi desprezado por essa pessoa, a única que importa. Ele foi abandonado, ele ficou sozinho. Não há nada que você experimente que ele não tenha experimentado, e que porque ele seja infinitamente maior. As pessoas na rua não prestar algo a um inglês qualquer é uma coisa. Se a rainha passar e todo mundo tratar ela como ninguém, é óbvio que isso é pior, ela é a rainha. Agora nós estamos falando de Deus. Jesus foi rejeitado, ele sofreu, ele conheceu a dor, a tortura, a morte, a zombaria, a incompreensão. Então ele sabe o que enfrentamos. É isso que o autor está dizendo. Em tudo que vocês estão sofrendo, perseguição, desprezo, ele sabe. Não fiquem pensando simplesmente que ele sabe como Deus. Ele sabe porque ele passou por isso. Em tudo que é a prova de vocês no deserto. Não está falando sobre a prova que flui, a tentação que flui da nossa concupiscência, do mal que habita em nós. Não, porque não habitava mal nenhum nele. Ele sabe, mas ele sabe de uma maneira, o que você sabe, o desprezo, a incompreensão, a traição, ele sabe de uma maneira infinita, porque ele tem a glória suprema, o louvor supremo, a adoração. Você não tem nada disso. Quando alguém não te trata com consideração, mas você nunca foi tratado sendo o Senhor da glória. Portanto, a tua queda da consideração para não consideração não é tão grande assim. Nem você tem muita dignidade, mas ele tem. Ele é o Senhor da glória. Sempre existiu, sem nunca ter começado, em glória infinita. Em certo sentido, então, ele sabe, ainda mais que nós que estamos passando, porque ele veio da glória suprema e ele foi nas profundezas da dor. E ele sofreu todas essas coisas e sofreu o abandono final de Deus mais do que todas as pessoas do inferno experimentarão por toda a eternidade. Em segundo lugar, o versículo diz: sem pecado. Você vê, todas essas coisas não gerou nele nada que não glorificasse Deus. Você viu que quando ele estava dizendo que as pessoas no deserto logo pensaram: cadê Deus? Onde ele está? Ficaram cínicas, ficaram arrogantes. Ele está dizendo: Jesus experimentou todas essas coisas de maneira infinita, e nunca o coração dele, em nada, desonrou o Pai, absolutamente. Ele dizia em tudo isso, e ele sem pecado. Algumas pessoas questionam: se ele não pecou, então ele não sabe o que é isso, não consegue se colocar no meu lugar. Mas isso é porque a pessoa perdeu o ponto principal, né? Falando justamente por mim mesmo. E é óbvio que cada um de vocês, se olhar, vai falar por vocês mesmos. A ideia de que, como ele não pecou, ele não consegue se colocar no lugar, que qual é a dificuldade de nós nos colocarmos no lugar das pessoas? Todos nós temos um nível de empatia, mas é muito pequeno, perto do que devia ser. Por que a gente não consegue se colocar realmente no lugar do outro? Qual é o problema, queridos? O problema se chama ego, se chama orgulho. Nós achamos que qualquer coisa em nós é terrível, nos outros não é tão terrível assim. Nós temos uma dificuldade final de nos colocarmos de maneira adequada no lugar dos outros, por causa do pecado que habita em nós.
Mesmo o mundo na escuridão consegue fazer esses versículos, entre aspas, né? Pimenta no olho do outro é refresco. Por quê? Porque eu sou egoísta. Quando eu sinto dor, eu sinto a dor. Quando eu tento entender a dor do outro, eu só estou tentando entender, mas eu não estou sentindo igual. Então, eu não consigo de verdade me colocar no lugar do outro. Mas Jesus, sendo perfeito, não tem orgulho. Ele consegue se colocar perfeitamente no lugar do outro. As coisas que dificultam nós nos colocarmos no lugar do outro, da dor do outro, do problema do outro, é exatamente o pecado em nós. Como ele é perfeito, ele não conhece o pecado, e não existe nele nem egocentrismo, nem autocomiseração. Você vê que mesmo quando ele está sofrendo o pior das pessoas que estão fazendo isso a ele, como ele não tem nada disso que nós temos, ele pode dizer: Pai, perdoa-os. Ele consegue se colocar no lugar deles. Eles não sabem o que fazem. Não é que ele está dizendo que eles não são pecadores, não são maus. Ele está dizendo: eles não sabem que eu sou o Rei da Glória de fato. Não sabem. Eles não sabem que eu os mantenho respirando, se movendo e existindo. Não sabem. Você vê, ele faz isso como? Porque ele não tendo autocomiseração, que vem do nosso orgulho, sentir pena de nós mesmos, porque ele não tem egocentrismo, é o contrário, ele consegue se colocar no nosso lugar, como nenhum ser humano jamais conseguiu. Porque todo ser humano tem lá o ego, tem o orgulho, tem a autocomiseração, tem a sua luta contra esses pecados que são a fonte de todos os outros pecados. Então dizer: se ele não pecou, então ele não sabe o que é isso, não consegue se colocar no meu lugar, é perder totalmente o foco central. É justamente o meu egocentrismo, minha autocomiseração, meu egoísmo, o meu pecado, que impede de me colocar no lugar dos outros como eu devia me colocar. Eu tenho hora que não quero pensar nos problemas alheios. Porque a gente pensa: eu já estou cheio de problema, eu já estou sufocado com os meus problemas, minha cabeça está quase explodindo. Aí vem essa pessoa, joga o problema dela em mim, vem aquela, joga em mim. Estou vendo? O meu problema de pegar o problema dos outros é porque eu já tenho os meus. Não estou suportando os meus. Agora essa pessoa vem, joga, vem. Como é que eu vou fazer? Não posso. Jesus não tem isso. Ele podia pensar: eles estão botando prego nas minhas mãos, estão me matando, estão me executando de uma maneira injusta, eu estou sentindo pena de mim mesmo. Como é que eu vou pedir para Deus perdoar essas pessoas? Ele consegue. E quanto mais Deus nos leva para próximo do que Ele é, mais nós vamos conseguir também. Como a oração de Estevão. Mas nunca é perfeito como é com Ele. Mas Jesus, o amor perfeito, ele não tem nenhuma barreira, não tem nenhum egocentrismo, não tem nenhuma autocomiseração. Ele, no momento pior dele, ele que é o Rei da Glória, pode dizer: Pai, perdoa-os. Ele consegue se colocar no lugar dos outros, mesmo dos seus assassinos. Isso significa que ele ama mais do que você se ama, e de forma muito mais sábia, porque ele consegue se colocar no seu lugar, como você mesmo não consegue se colocar no seu lugar. Porque ele é perfeito, porque ele viveu tudo que vivemos, ou seja, em tudo ele foi provado: abandono, desprezo, fome, pobreza, assassinato, traição, porque em tudo ele foi provado. Então ele consegue, ele é atraído para dentro da nossa dor. Ele é a verdade, como ele disse para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Não acredite nisso de que existe tarde demais para mim, ou que a morte em algum momento ela podia ser vencida logo no primeiro dia, mas agora que já faz 4 dias, então agora ela já se estabeleceu. A morte nunca está estabelecida para mim, mas ele pode chegar para sua irmã naquele mesmo momento e chorar, e entrar na dor dela. Ele pode sentir a dor dela, porque ele não tem
essas coisas que fazem eu sentir a dor do outro, mas não exatamente como eu sentiria em mim, por causa do egocentrismo, por causa da autocomiseração. Então o mesmo problema em mim eu acho que é muito mais pesado. Tem um monte de pessoas que falam o tempo todo assim: você nunca passou pela noite da alma, você nunca teve as aflições, porque essa pessoa, ela realmente acredita que ela sofre mais do que os outros seres humanos? Sim, por uma única razão: por causa do egoísmo. Ela, óbvio que mede a dor dela de uma maneira muito mais sensível do que mede a dor do outro. Então ela é capaz de dizer que no meio do deserto da vida, em que todos morrem e tudo à nossa volta está morrendo, que ela sofre mais do que a gente. Ela simplesmente, quando diz isso: você nunca passou pelas dores da minha vida, é porque ela está dizendo o seguinte: eu sou autocentrada, eu sinto autocomiseração, eu sou o orgulho me consome, então eu acho que a minha dor é maior do que a do mundo inteiro. Então Jesus nunca se coloca assim. Se você ler a Bíblia, você verá que Jesus está sempre chorando, sempre suspirando de compaixão. Em Marcos 7, ao curar um surdo mudo, ele suspira. Por quê? Com todo o seu poder, por que ele suspira? Porque ele chora no enterro. Ele se permite entrar na nossa dor, como ele entrou na de Maria e chorou. Ele se permite. Lembre-se de Jairo, da sua filha, não é? Jairo vai a Jesus e diz: vai rápido, e no meio do caminho Jesus parou para fazer outra coisa, né? E as pessoas dizem: não perturba mais o mestre, tua filha já morreu. Mas Jesus acompanha Jairo até a sua casa mesmo assim, vai com a esposa dele, só eles, para o quarto da menina. E Jesus podia ter feito o quê? Morreu não, ó, vai lá, tá viva. Ele é poderoso, ele é o autor da vida, ele não precisa ir num quarto de uma criança, ele não precisa. Ele podia fazer de uma maneira insensível todas as coisas. Tudo que Jesus faz, quando ele é duro e quando ele não é, flui da sua perfeição infinita. Ele é o maravilhoso conselheiro. Ele entra no quarto, senta-se ao lado da menina e diz: Talita cumi, que na verdade quer dizer: querida, está na hora de se levantar. É o que uma mãe diz para os filhos quando vai acordar eles para ir para a escola: filhinho, está na hora de acordar. Foi isso que Jesus disse para ela: está na hora de levantar. E ele segura a mão dela, como se ela estivesse apenas dormindo. E por causa do toque dele, ela estava só dormindo mesmo, só precisava ser acordada. Por causa do toque dele, ela estava viva. A ternura de Jesus está em todo lugar. Você já foi traído? Não como ele foi. Você é desonrado? Ele foi desonrado infinitamente mais do que você, e ainda é, pelo mundo inteiro que ele sustenta. Você já foi zombado? Ele também já foi. Você está arrasado? Ele já sou sangue neste mundo. É nisso que ele está dizendo. Em tudo, vocês aí estão cheios de sofrimentos, dores na alma, no corpo. Em tudo isso ele experimentou. Tudo isso, é nisso que tudo foi provado, que ele desejou pecar como os pecadores. Em todas essas coisas, em toda essa experiência do deserto, ele experimentou de uma maneira infinitamente maior que você. Nunca pecou. Ele pode se compadecer. Ele, por ser perfeito, não tem nenhum egocentrismo. Ele nunca vai dizer, apesar de ele ter sofrido infinitamente mais do que você, ele nunca vai dizer assim: ah, não liga essa morte, assim, não é nada, você não sabe o que eu passei. Nunca. Ele entra. Você está arrasado. Então, ele passou por tudo, nesse sentido que em tudo ele foi provado, tentado por tudo da vida, da sua pior maneira. Não desejos pecaminosos que fluem do mal que habita em nós. O tipo de tentação externa, mesmo a nós pecadores, não é pecado. A tentação que o diabo faz com seus dardos inflamados, a tentação que as outras pessoas fazem, ou nos seduzir, ou nos provocar, ou são tentações externas, vai depender de como nós reagimos. Esse é tudo o problema, né? Alguém pode falar mal de nós, isso é uma tentação à raiva, mas
o que faz eu sentir raiva, na verdade, é o pecado que habita em mim. Quando eu peco, e mirando, então, não foi a pessoa que fez a coisa externa que fez pecar, o pecado é meu mesmo. Ela foi uma tentação externa, como o diabo é uma tentação externa, mas o que me vence é a tentação interna, é o pecado que habita em mim. Quando eu sinto raiva, já é pecado. Não é a raiva como nós estudamos, não é um tipo de raiva que não é pecado, mas quando eu sinto, já é pecado, mas aquele pecado está saindo de dentro de mim, é do coração de vocês que saem os adultérios, a raiva, o ódio, a maledicência. Então isso já é pecado, saiu do coração de vocês, não vem de fora. Então o diabo podia tentar Jesus, as pessoas debochando, batendo, assassinando, traindo, mas ele mesmo, ele não é tentado pelo pecado, ele não tem um pecado, ele não tem um mal que habita nele. Então em tudo ele foi provado, é porque ele passou por todas essas situações de uma maneira infinitamente maior do que você. Ele foi desprezado, e pela altura, ele é o Deus Altíssimo. O desprezo para ele é uma coisa muito maior do que para você, uma criatura. Desprezar um querubim e desprezar Deus é muito diferente, porque o querubim, por maior que nunca tenha pecado, não é igual você e eu, ele nunca pecou, mas ele é uma criatura, mas não Deus. Ser desprezado é tudo infinitamente maior. Então para mim o melhor e mais maravilhoso exemplo, meu Deus, o tempo está passando cá rápido, do aconselhamento supremo de Jesus é a mulher pega em adultério, em João 8. Ela estava para ser apedrejada e executada, e isso era o que a lei dizia mesmo. Jesus lida primeiro com os acusadores. Aquele que estivesse em pecado, lance a primeira pedra. Foi o que ele respondeu. Então eles vão indo embora. Ele machucou, né? Tocou na ferida. E ele olha para ela e ele declara a coisa mais impressionante: nem eu te condeno. Onde é que estão os teus acusadores? Jesus perguntou. Ela disse: foram embora. Ele diz: nem eu te condeno, vá e não peques mais. Essa é uma frase incrível, não é? Veja que cena, ali está o maravilhoso conselheiro, ou o conselheiro supremo, e veja esse equilíbrio perfeito de lágrimas e verdade. A Bíblia diz que ele é cheio de graça e verdade, duas coisas que, verdade, você tende a não ter graça, ou graça, então você joga verdade. Jesus é um maravilhoso conselheiro, ele é cheio de graça e de verdade. Você vê isso perfeitamente aqui, esse equilíbrio perfeito, não eu diria que é mais do que equilíbrio, é uma fusão das duas coisas. Ele não diz: olha, eu não te condeno, porque quem pode dizer o que é pecado? Pecado para um pode ser para outro, e também não vamos ser assim muito rígidos, não é isso que ele diz. Ou ele diz: eu não te condeno, eu sou amor, não condeno ninguém, não é isso que ele diz. Ele é um maravilhoso conselheiro. Ele não diz que cada um tem que resolver a sua própria vida, e o que é ruim para você, o que não é, mas ele também não diz assim: vai e não peques mais e eu não vou te condenar. Ele também não diz isso. Você pecou, eu te livrei dessa vez, não abuse, porque se você abusar, eu vou te condenar. Ele também não disse isso. Ele não disse: eu não te condeno porque eu sou amor, mas ele também não disse: vai, não peques mais e aí eu não vou te condenar. Ele não diz: meu amor por você depende do seu comportamento. Não diz, pelo contrário, ele está dizendo: eu quero que o seu comportamento dependa do meu amor. Eu não te condeno, portanto, porque eu não te condeno, vá e não peques mais. Está tudo ali, é perfeito. É o que Paulo está dizendo: o amor de Cristo nos constrange. Ela não deve pecar mais por causa do que ele está fazendo, e não pecar mais para então ele não condená-la. Você entende que aqui uma fusão perfeita de como ele pode ser assim, como é possível. Ele é justamente o que precisamos, é um maravilhoso conselheiro. Como acontece? Isso como capítulo 5, versículo 6, não é?
penúltimo da lista diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É óbvio que Jesus fala simplesmente para a mulher: eu não te condeno mais. Não, é impossível, eu não posso dizer isso para um ser humano. Porque ele pode? Porque o maravilhoso conselho pode dizer isso: é meu amor que não te condena por graça soberana, no caso daquela mulher, e no caso de todo mundo que ele salva, é que vai constranger o seu coração a viver para mim. Não é você viver para mim que vai constranger o meu coração a te salvar. Eu não te salvo pelo que você é, pelo que você fez ou pelo que você fará. Eu te salvo soberanamente. Então o cara não vai mais obedecer. Não. Quem eu salvo assim é constrangido por esse amor, está livre do pecado, da sua escravidão. Então aqui está o segredo, né, desse maravilhoso conselheiro, como isso funciona assim: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O que significa? No Antigo Testamento jamais se vê um sacerdote que seja rei, ou um rei que seja sacerdote. Isso não existe. Não havia reis sacerdotes, não havia nenhum humano que combinasse essas duas funções. Por quê? Porque elas são díspares. Pense bem: o rei representava Deus diante do povo, o rei executava a lei, ele era o representante de Deus. Davi era o representante de Deus diante de Israel. Isso é que era terrível, quando o rei não representava Deus, porque o rei devia fazer cumprir a vontade, a lei de Deus. Ele promulgava e fazia cumprir a lei, o rei. Já o sacerdote era o contrário, ele representava o povo diante de Deus. O rei representava Deus diante do povo, e o sacerdote representava Deus, o povo diante de Deus. O sacerdote representava o povo diante de Deus, cuidava, apoiava, recebia, compreendia, ouvia, e ia diante de Deus com sangue, com os animais, em favor do povo. Como juntar essas duas funções na mesma pessoa? Como alguém pode ser o representante de Deus, da lei, da verdade, da execução da verdade, e ao mesmo tempo ser o representante do povo diante de Deus? Então o rei era uma figura da verdade. O rei era cheio da verdade. O que a verdade diz? O que a lei diz? Vamos ter que aplicar a lei. Ele fazia a lei ser cumprida. Já o sacerdote era a figura das lágrimas. Ele representava os pecadores diante de Deus. Ele ia lá com a culpa do povo, precisava de misericórdia. Ele ia com sangue, ele ia com sacrifício. O sacerdote é a figura das lágrimas. Na prática, como unir rei e sacerdote? Ele é rei e sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Os sacerdotes eram como mães amorosas que abraçam a pessoa, apesar de o sacerdote não pensar que aquela pessoa não era culpada. Ela era culpada, é por isso que ela precisava de um sacerdote. Então o sacerdote não falava: não, eu não posso te representar, você é muito pecador. Não, o sacerdote já existia para representar o cara, porque ele era pecador, porque ele estava debaixo da maldição. Então ele ia lá com lágrimas, com sacrifício, com sangue derramado diante de Deus pelo pecado do povo. Aparentemente era impossível unir então as duas funções, mas percebemos que precisamos das duas coisas. Precisamos de um rei sacerdote, precisamos de graça e verdade, precisamos de verdade e misericórdia. Só a verdade vai nos condenar, só a misericórdia que abandona a verdade não pode salvar. Ele é cheio de graça e de verdade. Ele é o rei sacerdote. Há apenas um pequeno trecho misterioso na Bíblia em que parece alguém que é chamado de rei e sacerdote. Lá no fundo do livro de Gênesis, na vida de Abraão, surge Melquisedeque. Ele era rei de uma cidade, e ele oferecia sacrifícios ao Senhor como sacerdote. É o único rei sacerdote. Ele aparece por poucos versículos, depois ele desaparece. Ninguém sabe ao certo quem ele é. Todos se perguntam: mas o que foi isso? O que é esse rei sacerdote? Esse Melquisedeque? O livro de Hebreus diz que aquilo era o prenúncio. Ele está dizendo: porque agora veio o verdadeiro rei e sacerdote. Jesus não é somente sacerdote, somente a graça. Jesus também não é somente rei,
a verdade. Ele é o rei sacerdote. E se não tivermos ambas as coisas, estamos perdidos. É por isso que ele é o único que pode ser um maravilhoso conselheiro. É por isso que você não pode passar pelo deserto sem aconselhamento do maravilhoso conselheiro. Ele tem compromisso absoluto com a santidade de Deus. Ele nunca vai ser um sacerdote que de alguma maneira não se comprometa com a verdade e a punição ao pecado. A punição infinita ao pecado. Ele é rei. Você vê que lá no Apocalipse, no final, a Bíblia diz: ele mesmo pisa as uvas no lagar da ira de Deus. Ele vai julgar o mundo. Ele é o rei. Ele é o rei dos reis. Ele nunca despreza a verdade. No fim, ele vai estabelecer a verdade. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele tem um compromisso absoluto, tanto com a verdade, a santidade, quanto com a misericórdia. Ao mesmo tempo, só ele pode ser graça e verdade. Só ele pode ser cheio de graça e de verdade. Só ele é o rei sacerdote. Talvez você diga: isso é impossível. De fato, parece. Como pode funcionar? Porque as pessoas falham, não é? No fim das contas, se você aconselha alguém, ou você acaba priorizando as lágrimas ou a verdade. Ou você diz: olha, é isso aqui é o resultado disso, é isso aí. Ou prioriza a lágrima, a compaixão e esquece a verdade. Ou a verdade é colocada acima das lágrimas, ou as lágrimas são colocadas acima da verdade. Não há conselheiros verdadeiros no mundo que possam dizer como Jesus para aquela mulher: eu não te condeno, vá e não peques mais. Você está vendo ali o rei sacerdote. Não dá para ser as duas coisas, rei e sacerdote. Ninguém pode. Não dá para ser ao mesmo tempo rei e sacerdote, verdade e lágrima, verdade e graça. Não dá. Mas Jesus diz que sim, dá na cruz. O capítulo 5, versículo 7 diz: durante os dias da vida de Jesus na terra, ele ofereceu orações, súplicas com forte clamor e lágrimas para aquele que podia salvá-lo da morte, e ele foi ouvido por causa da sua reverente submissão completa ao Pai. Quando a gente pensa: quando isso ocorreu? Quando Jesus clamou a Deus: salva-me da morte, passe de mim este cálice. Quando ele gritou, quando ele agonizou, quando ele suou sangue, no Getsêmani e na cruz. Porque na cruz ele tomou o cálice, que ele mesmo chama o cálice da justiça eterna. Ao experimentar esse cálice da justiça eterna, ao assumir a penalidade que aqueles que Deus deu a ele mereciam, o amor infinito honrou a justiça infinita, a misericórdia infinita honrou a verdade infinita. Se ele fosse um Senhor de verdade, acima da misericórdia ou da graça, ele não precisaria morrer na cruz. Ele só deixava você perecer. Ele é o rei. Você pecou, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. O que o rei faz? Executa. Se ele fosse só o rei da verdade, então ele não precisava morrer numa cruz. A verdade seria honrada apenas no inferno. Mas se ele fosse só o Senhor das lágrimas, acima da verdade, ele também não precisava morrer na cruz, porque a verdade não é tão importante. Ele ia dizer: eu aceito vocês assim mesmo, eu sei que vocês são defeituosos, eu sei que vocês são pecadores, mas eu sou bondoso, e eu tenho misericórdia. Esse negócio de pecado é menor, a verdade é menor. Mas você vê, William Cowper, né, ele escreve um hino sobre isso. Ele diz assim: ao ver a lei cumprida por Cristo, ao ouvir sua voz que perdoa, o escravo se torna um filho, e aquilo que era um dever se torna a nossa escolha.
Maravilhoso. Agora, se você entender por que ele pôde dizer àquela mulher adúltera a frase, eu não te condeno, vai, não peques mais, ela era culpada. Como assim eu não te condeno? Ele mesmo confirmou, não era uma acusação injusta de que ela era adúltera mesmo. Jesus não disse: que falsos, hein? Falaram que você é adúltera, você nem é adúltera. Ela era adúltera, e a lei disse que ela tinha que morrer. Como na verdade a lei disse que o salário do pecado é a morte. Como assim eu não te condeno? Ele mesmo confirmou que o pecado, como ele podia não condená-la? Ou seja, a graça está acima da verdade, porque o que ele está dizendo para ela, como rei sacerdote, ao dizer eu não te condeno, ele estava dizendo: minha irmã, como a gente diz, semana passada a gente viu, né, os filhos que tu me deste. Ele está dizendo assim: minha irmã, você não vai ser apedrejada, porque eu vou ser executado no seu lugar. Eu levarei as pedras, eu receberei as lanças, os espinhos, os cravos, por causa do teu adultério. É por isso que você não vai ser condenada. Meu pai me deu você na eternidade, é por isso. Assim, há um custo infinito para mim, que eu mandei aqueles homens não te apedrejarem. Eu não deixei eles te esmagarem, porque eu vou ser esmagado pelo meu pai por causa do seu pecado. Há um custo infinito. Ele está dizendo para ela: eu não te condeno, eu vou ser condenado no seu lugar. Ele é um maravilhoso conselho, só ele pode dizer isso para alguém. Você certamente, se fosse inclinado simplesmente a misericórdia, dizer para ela: não, teu pecado não foi tão grave, siga em frente. Ele não, ele é o rei sacerdote, ele é o maravilhoso conselheiro. A única coisa que nosso coração realmente precisa é do rei sacerdote, é do maravilhoso conselheiro. Você vê que vem antes o eu recebi a pena por você, agora não peques mais, que é exatamente outra maneira de ver o que Paulo fala quando ele diz: o amor de Cristo nos constrange. Um morreu por todos, todos quem? Os salvos, né? Os eleitos, para que aqueles que vivam agora, está vendo? Eles não vão pecar mais. Por quê? Não é para serem aceitos, porque o amor de Cristo já os constrangeu, porque um morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmo. Esse é o não peques mais, mas vivam para aquele que por ele se entregou e morreu. Como recebemos isso para encerrar, né? Como obter esse aconselhamento que tanto precisamos tanto dele? 3 coisas para encerrarmos. A salvação, você precisa ser salvo. Nada do que a gente diz, nada do que o Evangelho diz, funciona para quem não é salvo, queridos. Se Jesus não é um maravilhoso conselheiro de uma pessoa, a pessoa vai ficar sempre cobrando que o mundo inteiro deve ser o conselheiro dela, não vai adiantar nada. Isso não significa apenas crer intelectualmente que Jesus é o Filho de Deus. Nós ouvimos hoje isso, o autor de Hebreus dizendo: eles receberam também a revelação de uma graça incrível, mas eles não creram, mas eles criam que era Deus. Hoje em dia, isso ficou estranho, mesmo no mundo que se diz reformado. Não, essa pessoa não entendeu o Evangelho, mas se ela creu em Cristo, creu em quê? Crer em Cristo é crer no Evangelho. Ela não entende o Evangelho, mas creu em Cristo. Essa pessoa então não tem nada que possa diferenciar. Quando Paulo diz assim: não existe outro evangelho, porque outro evangelho, se alguém pregar outro evangelho, seja maldito. Uma pessoa que não sabe qual é o evangelho, não sabe se o evangelho que ela creu é um maldito, não sabe. Como assim creu? Mas você ouve até no mundo reformado agora o tempo todo, essas pessoas não entenderam o evangelho, mas se elas crêem, é como se crer em Cristo e no evangelho fossem 2 coisas diferentes. Se alguém não conhece o Evangelho, nem tem como saber se está crendo numa coisa que é anátema. Ela não sabe se aquele é outro Evangelho. Ela não sabe o que é o Evangelho. Se um anjo pregasse outro Evangelho, você não pode crer. Mas as pessoas dizem: não, mas ela creu, então tá bom. Ela não entendeu nada, o anjo pregou errado, ela creu no que o anjo falou, mas está tudo bem, porque ela creu nada.
creu no falso evangelho, porque o anjo não pregou o evangelho. Então seja anátema um anjo que pregou o evangelho que ele pregou, e quem crê no evangelho que ele pregou. Significa receber Cristo. Se nós não temos Cristo em todas as suas funções como rei e sacerdote, se nós não temos Cristo como maravilhoso conselheiro, se nós não temos Cristo, como a gente viu hoje de manhã, sendo o descanso, nós não cremos nele, porque crer nele é crer nele em seus ofícios. Significa que você recebe, quando você recebe a graça de Deus em Cristo, você não recebe só a graça, você não recebe o sacerdote, não recebe a verdade, você deixa ele dizer coisas duras para você, da verdade. Você não se ofende, não fica cínico. É o que o autor de Hebreus está dizendo, não fica, porque você creu em Cristo. Não é uma coisa vaga, você creu nele como rei da verdade, você creu nele como sacerdote das lágrimas, você creu no evangelho, você creu nele como descanso. Não é que você creu que ele existe e por isso você não vai para o inferno. Você creu no evangelho. Vamos chegar o quanto ele foi quebrado, despedaçado por você. Você se dispõe a admitir que você não precisa de uma ajudinha, porque se você precisava de uma ajudinha, ele não precisava ser esmagado para te salvar. Se ele foi esmagado pela ira infinita, então você precisa de muito, muito. Você precisa reconhecer que você é um fracasso total. A depravação total está no coração da verdade, porque ele não precisaria ser esmagado por tudo que eu sou, se tudo que eu sou não fosse uma ofensa a Deus. Então eu ia tomar um cálice por parte de mim, mas não por mim todo, porque algo em mim não é totalmente mal, mas ele teve que tomar o cálice todo, pelas minhas boas obras malditas e pelo meu pecado maldito. Então eu só posso experimentar se eu sei que ele foi esmagado pela ira infinita por causa de mim. Então eu sei que o mal que estava em mim era infinito. Se não fosse, ele não precisava ser esmagado assim. Eu sei que se ele teve que beber o cálice todo, ele não pode deixar um pouquinho. Então eu sei que a depravação em mim era total e não havia nada bom em mim. Se eu não vejo isso, eu não consigo vê-lo como Salvador que ele é. Assuma a sua responsabilidade. Se você crê na graça, você está disposto a ouvir verdades duras sobre como é o seu coração, como ele está. Crer na graça não é, olha, eu creio que ele é bom e maravilhoso, então eu não quero me sentir mal com essas palavras duras. Não. O autor de Hebreus diz, vocês já eram para ser adultos e ainda são crianças. Vocês devem entrar com ousadia pela graça no sangue. Você tem que ter as duas coisas. E você tem, e você ama o rei e o sacerdote, o maravilhoso conselheiro. Sabe, isso, doutrinas da graça, a salvação soberana começará, como ele disse àquela mulher adúltera, não é? Quando ele disse, eu não te condeno, porque eu vou receber a condenação, eu vou tomar o cálice. Então você tem começando a murchar os tumores do orgulho que distorcem a tua vida, que faz você acreditar que pode fazer algo bom para Deus, que a tua salvação teve a sua participação, que você não precisa das doutrinas da graça, que você não é tão mal assim, que há algo bom em você ainda, que não foi totalmente graça soberana, não foi totalmente o sacerdote. A religião diz, olha, vai, não peques mais, e talvez eu não te condene. Quem sabe, mas se no último minuto você fizer uma coisa que é ruim, eu vou te condenar. Não. O sacerdote pode dizer, nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo. Não há mais. Não é, vai, não peques mais, porque eu posso te condenar a qualquer momento. Você não está mais. Não há mais condenação. Eu não te condeno. E se eu não te condeno, quem tentará acusação contra você? Se eu que sou o juiz, o rei, não condeno. Vá e não peques mais. Seja constrangido por esse amor. Seja constrangido como eu fui
como eu fui esmagado pela ira infinita, seja esmagado pelo meu amor, seja constrangido pelo meu amor. É isso que fará você viver para mim. É isso que vai começar a murchar os tumores do orgulho que fazia você viver para você. Aquilo que a gente falou, que o pecador não consegue se colocar realmente no lugar do outro, porque ele tem orgulho, tem autocomiseração. É assim que esses tumores começam a se... Porque o rei diz: eu não te condeno. Então você vê o sacerdote, você tem um maravilhoso conselheiro. Mas o evangelho não é: eu não te condeno, vá e não peques mais, e então você não... não, ele separa completamente o pecado do pecador, e o ministério da verdade e das lágrimas fica lá. Ele é o rei, ele é o nosso rei, e ele é o sacerdote. E você já experimentou isso? É daí que vem a nossa santificação. Eu não vou poder expandir isso, mas a santificação, ela tem a ver com a nossa vida como igreja, como o texto diz, no 13, aconselhem-se, encorajem-se uns aos outros diariamente. É aquela palavra paracaléu, é chamar ao lado, é colocar ao lado de alguém, chamar e clamar em favor da pessoa. É uma mescla de verdade lá. Nós nunca seremos um maravilhoso conselheiro, mas nós somos chamados a cada vez mais a nos parecermos mais, a levar as pessoas a compreender o maravilhoso conselheiro. Se ela não tiver ele como maravilhoso conselheiro, nossos conselhos, o engano do pecado irá endurecê-las. Só ele pode fazer essas coisas, e é assim que nós somos usados realmente na igreja, todos nós. Ele está falando com todas as pessoas. E em Hebreus 12, a citação de Provérbios é chamada de esta palavra de exortação de Deus para vocês. É paracaléu, não é? É a mesma palavra. Então, se de alguma forma esse sermão mexe com você, não é propriamente o sermão em si, mas é o Espírito Santo aconselhando você acerca de Jesus por meio das Escrituras. É Ele te levando ao verdadeiro, maravilhoso conselheiro. E a gente deve servir uns aos outros assim, não é? Sendo apenas essas pessoas que enviam as pessoas para o maravilhoso conselheiro, fazendo elas enxergar que aqui nele há um rei sacerdote, a graça e verdade, e assim podemos ajudar uns aos outros. E a terceira coisa é perseverança. O que quero dizer com duração? Olha a última frase citada: durante os dias da vida de Jesus na terra, ele ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvá-lo da morte, e ele foi ouvido. Como eu disse, a gente disse: espera aí, mas como assim? Ele foi salvo da morte? Como ele foi ouvido? Ele disse: se possível, passe de mim esse cálice. Ele não está falando só da morte física, está falando da morte final, da ira infinita. Foi isso que ele orou, e o texto diz que ele foi ouvido, mas é óbvio que ele não foi ouvido da maneira com que a oração está sendo colocada, não é? Ele foi à cruz e ele morreu. E eu já vi tantas pessoas, e durante séculos você vai vendo os pregadores, né? Como isso esse texto de Hebreus é estranho quando você olha para lá. Jesus precisava ser livre da morte, e Deus o libertou. Deus o ouviu, Ele o libertou na ressurreição, não morrendo, não tomando o cálice. Em outras palavras, Jesus pediu algo ao Pai, e o Pai atendeu, mas não do jeito exato que ele havia solicitado. Você está no deserto nesse momento, é óbvio que está. Às vezes o deserto tem momentos mais agudos, e você sente que pede coisas a Deus e Ele não responde, que as circunstâncias não fazem sentido, como aquelas pessoas lá no deserto ficaram cínicas, que elas falaram: onde é que está Deus? O Senhor a quem você ora já esteve no deserto, já orou como você,
Ele foi abandonado, ele foi à cruz, ele fez uma oração que foi atendida, mas não como ele formulou a oração. Ele foi livre da morte, como o autor de Hebreus diz, mas passando pela morte, tomando o cálice. Ele enfrentou toda a experiência de deserto que você enfrenta. A diferença é que ele fez isso por você, e isso muda tudo. Não se trata, confie em Deus mesmo sem entender. Ele é soberano, como as pessoas falam. Ele é insondável e pronto. Aquele que nós oramos já esteve no deserto. Ele passou por tudo isso, como a gente viu, em tudo ele foi provado. Não há nada que você sinta dor, desprezo, horror, que ele não tenha provado de uma maneira maior. No fim, ele pareceu não ser ouvido, mas foi. Precisamos perceber que Deus também nos ouve agora, mesmo quando parece que não. Eu disse que no deserto, Deus parece se manifestar pouco. Aquelas pessoas ficavam assim, parece que Deus não está fazendo nada. Ele está fazendo. Precisamos crer que Deus está usando e usará tudo isso para o seu propósito. O propósito dele inclui o cálice. Não podia passar do cálice, mas ao mesmo tempo ele ouviu a oração. Até esse deserto Jesus atravessou por nós. Com certeza podemos suportar nosso deserto por ele agora. É isso, nosso pequeno deserto não é nada perto do deserto que ele passou por nós. E ele, como um maravilhoso conselheiro, como rei e sacerdote em nossas vidas, quando nós cremos nele em todos os seus ofícios, então o deserto, não dependemos mais dos arbustos, das fontes temporárias, das coisas nas quais às vezes está buscando alívio, descanso, né? A gente viu coisas boas, mas que são só arbustos no meio de um deserto. Casamento, família, saúde. Paulo diz: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada eu vou ser envergonhado no deserto. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela minha vida, quer pela minha morte. Paulo está dizendo o seguinte: o meu rei sacerdote enfrentou o deserto infinito por causa de mim. Eu posso enfrentar o deserto de ser desprezado e executado por causa dele. É pequeno, não é nada. Ele vai ser glorificado na minha vida, vai ser glorificado na minha morte. Eu não sei se vou ser solto ou não, não sei como Deus vai atender minha oração, mas ele vai. Ele pode atender minha oração deixando eu sair da cadeia, ele pode atender minha oração não deixando, mas ele sempre ouve, como o seu próprio filho orou no deserto e ele ouviu, e a Bíblia diz que ele o atendeu, mas não da forma com que a oração está formulada. Eu não vou dizer como, mas Deus vai fazer com que eu glorifique a Cristo, quer pela minha vida, quer pela minha morte. Então, queridos, por que não confiar no maravilhoso conselheiro? Por que achar que outros conselheiros podem te ajudar? Não podem, só o rei sacerdote pode nos ajudar. Vamos ficar de pé. Que a minha vida seja um altar onde teu fogo sempre arde sem parar. Que cada passo revele o teu ser, Cristo em mim, meu viver. Como um rio que flui sem cessar, teu amor vem me transformar. Em cada escolha, em cada olhar, tua verdade vem me guiar. Seja em mim, Senhor, a luz a brilhar, minha razão, meu caminho, meu lugar. Seja em mim o louvor, eterna canção, tua vontade em meu coração. Que os meus dias sejam pra ti e os
sonhos reflitam o teu agir, que o meu ser em completa união seja um espelho do teu perdão. Mesmo nas lutas, eu sei que estás, és meu refúgio, minha paz. Meu anseio é teu querer, Cristo em mim vem resplandecer. Seja em mim, Senhor, a luz a brilhar, minha razão, meu caminho, meu lugar. Seja em mim o louvor, eterna canção, tua vontade em meu coração. Nas tempestades quero confiar que o teu amor vem me sustentar. Na tua graça encontro o valor de ser um servo pra tua glória e